Então, meu nome é Chandaramukha Swami, eu moro em Teresópolis, Rio de Janeiro, num ashram, lugar muito legal que quem quiser visitar vai ser bem recebido. O site é vraja.net. Então, antes de mais nada, eu quero me desculpar devido à minha aparência, que a gente está no meio de um evento chamado Holi, que acontece na Índia já há milênios, né? E é um evento que tem um momento que existe uma explosão de cores. Isso durante o que a gente chama de Kirtana, que é o canto do mantra, no caso aqui tinham centenas de pessoas, né? Então isso a gente está comemorando a primavera, mas não só a primavera, diríamos assim, da terra, também tem um significado mais profundo, que é a primavera da alma. Ou seja, assim como a terra se prepara, né? Vem primeiro o verão, outono, inverno, para finalmente ela estar pronta para florescer. Também a alma, ela passa por fases, né? E as flores da primavera simbolizam essa celebração, esse sorriso da própria natureza. E a gente também, quando desperta espiritualmente, a gente manifesta essa felicidade, essa alegria. Então é o festival da primavera da alma, desse despertar da consciência, nessa busca da relação amorosa com Deus e com todos, naturalmente, né? Eu conheci o movimento em 79. E eu, na época, estava até falando para você, eu fiz jornalismo na PUC. Eu trabalhava na Globo, no jornal Hoje, né? E um amigo de lá mencionou que existia agora um templo de Cristo. Eu tinha ouvido, gostava muito dos Beatles, naturalmente, George Harrison, aquela My Sweet Lord, né? Que tinha Hare Krishna, né? E eu tava, poxa, o que é isso? Que mantra? Eu, assim, achava ele... Era o Beatle que eu mais gostava, por conta até da espiritualidade. E eu tenho na minha família, na parte de mãe, uma base cristã. Então eu estudei bastante a Bíblia, fui coroinha, filho de Maria, né? E na parte de pai espírita, kardecista. Então até uma determinada idade, talvez uns 15 anos, eu estava muito forte na igreja. Depois eu comecei a questionar e queria saber mais, porque eu tinha em mim essa coisa que nós somos uma alma eterna, que há muitas vidas. E quando eu comecei a tocar nesse ponto com o padre, ele não quis dar continuidade, aí eu migrei para o Espiritismo. E no Espiritismo eu encontrei coisas muito boas, que me satisfizeram, mas a parte cristã era mais devocional. A parte da liturgia também gostava muito, e no Espiritismo eu vi uma coisa um pouco seca, falava-se pouco de Deus, mas a coisa de você desenvolver a sua mediunidade, a caridade, que também é legal, a coisa da reencarnação, do karma, mas eu sentia ainda que faltava alguma coisa. Aí do Espiritismo eu fui para o Yoga, e comecei a praticar Yoga, porque eu queria uma prática, eu queria assumir a responsabilidade dessa purificação, né? Só que também o Yoga que eu comecei a praticar, passava uma ideia de um Deus impessoal, que você ia aniquilar a sua individualidade, se fundir. Isso assim, não combinava com a minha convicção. Aí quando eu conheci o movimento Hare Krishna, aí eu vi a parte litúrgica, devocional forte, a parte da filosofia forte, a parte do yoga, porém com uma visão de um Deus pessoal e com a possibilidade de eu intercambiar, diríamos assim, uma relação amorosa com ele, e aí encaixou para mim, né? Então eu sempre digo, eu não deixei de ser cristão, eu acho que eu não deixei de ser espírita, eu acho que tudo é apenas uma forma de você agregar valores e você se entender, né? Então para mim foi um processo gradual. Então o hinduísmo, o que é chamado de hinduísmo, é uma colcha de retalho com vários tipos de rituais e fés e vários tipos de adoração, porque naturalmente existem vários níveis de consciência, né? E nem todo mundo está preparado ou chegou assim no ponto de buscar realmente uma espiritualidade que é acompanhada de muito conhecimento, de muita disciplina e de desapego. Então lá na Índia você vai encontrar a adoração a Kali, a Ganesha, a Shiva. Agora, a adoração a Krishna, que é a nossa prática, é um processo chamado Bhakti Yoga. Ela é atemporal. Você vai encontrar na literatura dos Vedas
várias informações, sobretudo numa literatura muito conhecida que é o Bhagavad Gita, não sei se você ouviu falar, que praticamente é assim, a essência de toda a filosofia. E a ideia é que mesmo antes das escrituras védicas, elas foram compiladas há 5.000 anos. Esse mesmo conhecimento já existia, era mantido numa tradição oral, porque a ideia é que o Avatara significa uma divindade que desce do mundo espiritual. Então é dito que Krishna sempre desce em todas as eras, ou seja, há milênios, ele já vem vindo, diferentes avataras dele. Então esse processo de você desenvolver esse relacionamento amoroso com Deus, além de não ser apenas algo védico, porque, por exemplo, se a gente pegar o cristianismo, se a gente for ver a síntese dos mandamentos que Jesus preparou, a ideia é essa, você amar a Deus e naturalmente amar o próximo e a si mesmo, né? Então, é atemporal, mas no Ocidente, diríamos assim, o nosso movimento chegou há 50 anos. Primeiro nos Estados Unidos, nosso mestre chama-se Prabhupada, ele veio com 70 anos de idade, ele tinha assim, algumas moedas de rúpias, moeda indiana, no valor de $7, não tinha realmente quase nada. Isso foi em 65 e chegou com a missão de propagar os ensinamentos de Krishna e não tinha nenhum apoio. Ele veio com a cara e a coragem, ainda pegou uma carona num navio de carga, numa viagem de 40 dias. Ele passou por muitas austeridades até então iniciar o movimento. Começou em Nova York. Era um momento interessante, porque os anos 60, os jovens estavam pós-guerra do Vietnã, contra a cultura, buscando paz e amor, né? A intenção era muito boa, faltava uma orientação. E ele veio munido desse conhecimento, né? E um senhor muito assim amoroso, muito sábio e assim muito querido por todos, vejo. Então ele começou a traduzir alguns livros e começou a cantar esse mesmo mantra que a gente sempre canta, e gradualmente foi atraindo os jovens, abriu o primeiro templo, o segundo, foi para a Europa e alguns anos depois, mais ou menos 10 anos depois, chegou no Brasil. Então no Brasil o movimento existe há 40 anos, o que significa dizer que é muito novo, né? Porque a gente está falando de um conhecimento que é toda uma cultura, não é apenas um aspecto sei lá, religioso, de todo um aspecto cultural, toda a forma de nós nos alimentarmos, né? De nós formarmos uma família, de nós nos divertirmos, tudo está ligado num contexto de purificação. Então, acho que é um transplante cultural e não é algo tão fácil, tão simples, né? Mas ele partiu em 77, nunca veio ao Brasil, porque na época era ditadura e não conseguiu visto, né? Mas os ensinamentos dele chegaram e foi suficiente para o Brasil inteiro. Assim, agora atualmente tem templos e assim, centros culturais e fazendas praticamente no Brasil inteiro e cada vez cresce. Está sendo muito bem aceito pelo povo brasileiro.